Então hoje nós vamos abordar o tema da tomada de medidas. Mas o que é isso? O que é a tomada de medidas? O Rafael vai explicar para nós o que é a tomada de medidas. Quais as medidas que tem para se fazer num óculos, o que acontece quando não se faz ela certo, quais as consequências, o que pode ocorrer para o cliente quando tem uma medida que não é certa. Então vamos lá, Rafael. Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai estar falando sobre a tomada de medidas, principalmente quando você for fazer um óculos multifocal, que é de extrema importância você fazer todas as medidas e na forma correta para você não ter algum problema no futuro com o seu cliente. Então, de início, a principal medida que a gente sabe hoje, tanto no monofocal, tanto no bifocal, multifocal, qualquer lente que você for vender, é a DP e a DNP. Então, para quem não sabe ainda o que é DP e DNP, a DP é a distância de uma pupila para outra e a DNP é a distância do nasopupilar, ou seja, o centro do seu nariz até a pupila no olho direito e no olho esquerdo. Essa é a principal medida, principalmente no monofocal, mas para o multifocal também ela é muito importante. E outro detalhe, quando você for fazer a medida do multifocal, você tem que fazer duas medidas da DNP. Quando você faz só do monofocal, você faz apenas uma, né? Ou é para perto ou é para longe. Quando você for fazer uma medida para um óculos multifocal, você deve estar fazendo a medida tanto para longe quanto para perto. Então, quando você for, se você utiliza então o pupilômetro eletrônico, ele tem a opção de você estar colocando o infinito, que ele é para longe, e o para perto ele fica de 30 centímetros até 40. Então, o ideal é você colocar ali no 35, que fica em meio termo, né? Já é uma distância bem legal, é uma distância boa para quem lê para perto, para leitura. Então, quando você for fazer multifocal, sempre o de longe e o de perto. Ah, mas só medindo o de longe e diminuindo 2,5 ou 2, que alguns laboratórios utilizam essa medida. Não é o ideal, é o que é utilizado hoje, é o padrão, mas o que pode acontecer é o seguinte: tem pessoas que convergem mais e tem pessoas que convergem menos. Então, se você se basear nisso, algumas pessoas ela vai diminuir o que? 1 milímetro. Algumas vai convergir mais, outras menos. Então, é ideal sempre você fazer o de longe e a DNP de perto. Lembrando que não existe medida padrão, não tem mais aquela, coloca 10 para longe e o resto para perto. Não, gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz isso porque assim, cada pessoa, cada indivíduo é único. Então, a minha medida nunca vai ser igual à medida do Rafael, como não vai ser igual a da minha mãe, da minha irmã. Cada pessoa é uma pessoa. Ah, mas existe o padrão. Tá, tudo bem, existe o padrão, mas não é legal você usar isso, né? Ah, tá, mas tá, vamos fazer o de longe diminuir 2,5 para perto. Não, faz a medida certinho, porque você não sabe como que é o dia a dia da pessoa, qual que é a convergência que ela tem. Então é importante que você faça essas medidas de maneira certa, de maneira correta. Para você é importante, porque cada vez mais você vai estar aprendendo mais e fazendo as coisas certas, e para o teu cliente ficar satisfeito também, porque automaticamente você vai estar trazendo uma solução para o problema dele, que é trazer qualidade de visão. Quais outras medidas mais nós temos também, além da altura e da DNP? Sim, eu só vou dar uma concluída na questão da DNP, que uma vez uma pessoa me perguntou: ah, mas o laboratório que eu trabalho ele sempre vai usar essa medida, então o que você faz? Você mede o de longe e o de perto, e quando você pega o de perto, digamos que de 29, quando você for passar para o lábio, você sabe que ele diminui 2,5, né? Sim. Então o que você faz? Você passa o 29, soma mais os 2,5, vai dar 31,5. Quando você for fazer ou solicitar a lente, você coloca o 31,5, porque você sabe que quando ele for fazer o pedido, ele vai diminuir 2,5 para perto. Então para perto vai ficar correto. E principalmente quando você vem num corredor progressivo mais estreito, que quando ele é mais estreito, o campo ali de visão para perto e o corredor, se você fugir um pouco a DNP para perto, que seja 1 milímetro, 1,5, o cliente ele vai ter muita dificuldade para enxergar, porque
Você já vem de um campo de visão estreito, né? E você vai lá e coloca uma medida de longe. Quando ele for passar ali, dê uma diferença de DNP para perto. Esse corredor, além de ele já ser estreito, tu vai estar jogando essa DNP, o centro da sua pupila, pro lado. O que vai acontecer? Em alguns casos, esse centro vai ser em cima da aberração, a aberração ali lateral da lente. Então, E aí o cliente não vai acostumar. exatamente. Então, Ou ele vai ter que ficar movimentando assim, mas assim eu enxergo, mas assim eu enxergo. E aí? então, se o laboratório que tu trabalha, mesmo você passando as medidas exatas e ele não está fazendo, faz dessa forma. Pega a DNP de perto do seu cliente e adiciona esses 2,5 e passa com esses 2,5 para ele ali para longe. Então, quando ele for fazer esse cálculo, ele vai estar diminuindo os 2,5 que você já adicionou, então ele vai ficar corretamente para perto, porque como de longe ele é mais estreito, não tem aquela preocupação de estar fugindo, digamos, meio milímetro por seja. Sim. O campo de visão de longe, ele se torna mais amplo, né? Ele tem toda a parte, alguns têm toda a parte de cima, alguns não. Alguns dos multifocais, eles têm bastante distorções. Mas se for comparar o campo de visão de longe do multifocal para o de perto, sempre o de longe vai ser maior, que é a parte que ocupa mais. E o de baixo vai ser um pouquinho mais restrito. Então tem que ter esse cuidado aí na hora das medidas. E a questão do multifocal, quando a pessoa está começando a usar óculos, ou que ela já utiliza, o multifocal ele é próprio para isso. O principal objetivo do multifocal é a questão do de perto. Então, quando você faz a medida corretamente, fazendo nessa questão, medindo certo a DNP para perto, você com certeza vai estar dando um produto melhor para o seu cliente, até pela questão de que às vezes o cliente sim escolhe a opção mais em conta, um campo de visão mais reduzido, então você tem que ter esse cuidado muito grande de estar fazendo essa medida correta, né? De estar passando. Então se o seu lab aí que você faz as lentes hoje, o seu fornecedor, utiliza esse método de estar diminuindo o 2,5, passa a DNP certa, adicionando esses 2,5. Então se é 29 para perto, você coloca 31 lá na OS, e quando ele vai vir com os 29 para perto. Então ele vai vir certo, e isso vai evitar de você estar entregando um produto que o seu cliente não venha se adaptar. E a questão da altura também. Outro detalhe muito importante na questão da altura, digamos que o seu cliente ele já está acostumado a usar óculos assim mais para baixo, né? E você vai lá e diz, não, você tem que usar o óculos para cima, e você vai lá e faz a marcação do óculos com a altura mais para cima. O que vai acontecer? Esse cliente ele não vai se adaptar, porque como ele já está acostumado a usar óculos mais para baixo, principalmente se ele usar a mesma armação, né? Ele já vai estar acostumado a usar óculos para baixo. Você faz a medida com a altura para cima, ele não vai usar para cima, ele vai continuar usando para baixo. E o que acontece? Ele vai estar usando para baixo, como você fez a altura mais alto, ele vai ter problemas de adaptação, porque a altura não vai estar certa, tanto para longe quanto para perto ele vai ter essa dificuldade. Vai ficar totalmente desregulado ali os campos de visão comparado ao seu centro da pupila, né? Então, se o cliente ele já utiliza o óculos mais para baixo, não tente fazer mudanças drásticas, principalmente se ele usa lá embaixo, você já puxar lá em cima. Não, toda vez que você for fazer a marcação da altura, você fala para o seu cliente, coloca o óculos como você utiliza hoje, como você vai usar. Não é você que tem que escolher a forma que o cliente utiliza. Lógico, se for a primeira vez que ele vai usar um multifocal, aí sim. Se é a primeira vez que ele vai usar um óculos e principalmente um multifocal, você já instrui ele desde o início. Você já vai estar lapidando ele desde o início para ele usar um multifocal corretamente. Mas se a pessoa já é um usuário de multifocal, está acostumado com uma altura, usar óculos para baixo, com a altura conforme está ali o óculos, não tenta mexer, tá? Porque se você mexer, vai acontecer do cliente não se adaptar. Porque ele pode sim no início, às vezes, não, eu tenho que usar óculos para cima porque o ótico me falou que é assim. Mas quando ele vê, ele já está com o óculos lá embaixo. Ele já está acostumado a usar o óculos para baixo. Então, quando ele utiliza o óculos numa posição, é difícil você fazer ele mudar a posição do óculos que ele usa. Se a pessoa for nova, um novo usuário de óculos, você já consegue estar fazendo
esse trabalho de estar lapidando ele, ensinando ele a forma correta de estar usando esse óculos. Quais outras medidas que nós podemos estar utilizando na fabricação de um óculos aí, no envio ao laboratório para poder fabricar uma lente para o nosso cliente, que vai trazer um conforto visual melhor, além da DNP e altura, que isso é o básico, né? Então, tem outras medidas. Quais outras medidas tem? E o que a gente pode estar trazendo de conhecimento aqui para os nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo o nosso vídeo, né? Então, as medidas no multifocal, tanto a DNP, que ela vai centralizar na horizontal, e a altura que centraliza na vertical, tem mais duas medidas que você pode estar fazendo para estar entregando um produto melhor ao seu cliente, com uma personalização o óculos mais personalizado àquela pessoa, com as suas medidas do seu olho e também com a sua armação em seu rosto. A primeira delas é a distância ao vértice. O que é a distância ao vértice? A distância ao vértice é a distância da córnea ali da pessoa até a parte interna da lente. Então, é a distância que fica o olho até a parte interna da lente. Então, você pode estar fazendo essa medida até com uma régua mesmo, que tem umas réguas já com essas medidas próprias. Se não me engano é da Zeiss, ela tem uma régua específica para isso, mas você pode estar fazendo com alguns equipamentos. Quem tem já, que tem um poder aquisitivo melhor e tem essas máquinas que fazem as tomadas de medida, que são aparelhos digitais, você consegue estar fazendo essa medida. Mas para quem não tem, utilize uma régua que dá para fazer, é bem simples. Eu vou estar mandando uma foto posso estar colocando uma foto na página dessa régua e colocando qual que é a parte que você utiliza para estar fazendo a distância ao vértice. Então, a distância ao vértice você mede com o cliente de lado, ele vai ficar de lado para ti, porque você tem que ver essa parte aqui, ó, a distância que fica a córnea dele até a parte interna da lente. Então você faz essa medida, é a distância ao vértice, porque o que acontece quando você não faz a medida da distância ao vértice? Digamos que, por padrão também, o laboratório ele sempre tem as medidas padrão dele, tanto DNP, tanto altura. Se bem que a DNP ele sempre pede é correta, mas se você não tiver, eles vão estar utilizando a padrão. A distância ao vértice eles também têm uma medida padrão, que é entre 12 e 16. Se você não mandar a medida correta, eles vão estar utilizando a distância ao vértice padrão, que é principalmente, de primeiro assim, é a 12. Digamos que a distância ao vértice desse cliente, ele usa uma armação com plaqueta, ela vai ficar mais para frente. Se a distância ao vértice desse usuário de óculos seja 18, 20, eles vão estar fazendo a 12, vai ficar mais longe a graduação, principalmente se for uma lente multifocal, freeform ou digital. Então eles vão estar fabricando com a distância mais curta, ou até o inverso, às vezes é uma distância menor e eles fazem com a distância vértice padrão e vai ficar mais longe. Então, toda vez que você for fazer um óculos, tenta fazer essas medidas, tanto a altura, a DNP e a DP, a distância ao vértice e o ângulo pantoscópico. O ângulo pantoscópico também é a inclinação da armação. Então, essa parte inferior aqui da armação até a base do rosto. Então, para você fazer também essa régua que eu vou estar mandando na foto, dá para fazer as duas medidas. Ela tem o contorno da régua. Então, com isso, você consegue ver a angulação que tem a armação até o rosto. Por que isso é importante? Principalmente para quem utiliza multifocal. Até pela questão de como o óculos vai ficar inclinado, ele tem... Se ele ficar muito inclinado e você não fazer a distância, aferir esse ângulo pantoscópico, acontece que o laboratório também tem uma medida padrão. Então, eles também têm essa medida. Todas as medidas ele tem uma padrão. Então, eles vão utilizar a medida padrão também. E se o óculos for muito inclinado, ele for muito reto, o cliente vai ter dificuldades de adaptação, principalmente para perto, porque ele vai fugir do seu campo de visão. Como ele, às vezes, digamos que ele vai ficar mais... Muito embaixo, né? Ele vai ficar muito embaixo, ele vai ficar muito em cima. Então, o cliente ele vai ter que erguer o rosto para enxergar para perto, porque aquela lente ela tem angulação. O campo de visão está mais para a base assim, do óculos.
E acontece também o inverso. Então, quando você não faz essas 4 medidas que são bem importantes, 5, né? Porque a DP também é importante, mas quando você faz a DNP, automaticamente você já tem a DP. Então, DP, DNP, altura do centro óptico, distância ao vértice e o ângulo quantoscópico, você vai entregar um produto mais personalizado e também com uma qualidade de visão muito maior ao seu cliente. O cliente chega na loja e diz: eu não acostumo com meu óculos, tá errado. Eu fui no médico, o médico disse que tá todo errado meu óculos. O que eu tenho que fazer? Quando o cliente diz para mim que não enxerga, que não enxerga, que não enxerga, tem tem vários pontos de interrogação, tem várias perguntas, tem vários questionamentos que a gente tem que fazer. E nós vamos abordar eles aqui para estar esclarecendo para vocês todas as formas, a melhor forma de você identificar qual foi o problema que aconteceu com o teu cliente. Tá? Lembrando que cada pessoa é única, cada indivíduo é único, então cada caso tem que ser analisado bem com calma, com bastante atenção, porque isso é muito sério. E aí, Rafael, como é que deve proceder? O que é que a gente tem que fazer? Então, uma pessoa, quando ela não acostuma com o óculos multifocal, a primeira coisa que ele vem bravo. Ele vem queimando pra Furioso. cima de você. Tu fez o meu óculos errado. E o que você tem que fazer? Primeiramente, lógico que tu vai estar comando o cliente, mas a primeira coisa que você faz é pegar o óculos desse cliente e colocar no gabarito. Pega o gabarito de montagem ali, coloca o óculos, confere se a DNP tá certo, se a altura tá certa, principalmente a altura, porque muitas vezes pode ser que a altura tá muito alta, tá muito baixa, então você colocando no gabarito você já vai descobrir o que está acontecendo. Mas digamos que as medidas estão tudo certo, desde a altura, desde a DNP, todas as medidas que você fez, tá certo? Você colocou ali no lensômetro, tá certo? Também a graduação. Quando você observa e vê o próximo passo é você perguntar para o seu cliente qual o motivo que ele não está enxergando, o que ele está enxergando na verdade. Uma das coisas que pode estar acontecendo é que ele pode estar utilizando o corredor da forma errada. Então você instrui ele a melhor forma dele estar utilizando o seu óculos e faz o teste, né? Faz o teste de leitura. O cliente sentou, coloca ele sentado na tua frente lá, pega o papelzinho, o senhor lê aqui 30 centímetros. Ah, sim, aqui eu tô enxergando. Não tô enxergando. Afasta um pouquinho mais. Vai afastando, procura entender em qual ponto do óculos que o cliente ele enxerga, porque em algum ponto ele tem que enxergar. Não tem como ele usar, por exemplo, um multifocal e não enxergar em nenhum ponto. Em algum ponto, o grau, o corredor de imagem tá ali. Aí, então, cabe a nós identificar onde que tá para poder resolver para o cliente por qual motivo que ele não tá enxergando, por que ele não tá enxergando. E não tem essa, o cliente vem um dia depois de pegar o óculos e não tá acostumando, eu vou falar para ele usar mais 7 dias, 10 dias, 20 dias, não. Não, gente, não, resolve na hora. Alguma coisa está acontecendo, ou é o corredor, ou a distância para perto ficou muito longe. Às vezes você não fez a medida ali da distância ao vértice ou ângulo quantoscópico, então ele está tendo dificuldade, ele tem que levantar a cabeça ou ele tem que afastar muito. Coloca o cliente sentado e observa o que está acontecendo, se é dificuldade para longe, se é muito perto, se é conforme ele movimenta a cabeça. Se ele estiver reclamando que ele precisa movimentar muito a cabeça para enxergar para os lados, você faz um upgrade de campo de visão, então você coloca um campo de visão mais amplo para ele estar se acostumando. Tenta faz ali com o cliente, conversa com ele e descobre qual que é o motivo. Em algum ponto você vai descobrir o que ele tem. Então se ele tiver com dificuldades para perto, ou a altura ficou muito para cima, ou você está tendo dificuldade para longe, a altura quando é para perto ele está com a altura muito baixa, quando está para longe a altura está muito para cima. Então você tenta descobrir qual que é o motivo que ele está tendo dificuldade para enxergar e depois disso você diz, não, o seu caso é isso, isso e aquilo, então a gente vai estar resolvendo. Deixa o seu óculos aqui, se é alguma medida errada que você fez, faz as medidas novamente. Então, você conversando com o seu cliente, você já vai descobrir. Não tenta forçar ele a usar mais tempo, porque isso não vai dar certo. Quando você força a pessoa a usar uma coisa que ela colocou já na cabeça que não tá bom, você vai estar
trazendo mais problemas para você, porque se você diz para o cliente que ele tem que usar mais tempo, ele vai usar esse óculos mais tempo, às vezes ele nem vai usar, ele vai dizer que vai usar e vai voltar Vai daqui 10, guardar. 15 dias e diz que Uhum. usou e não está enxergando igual, mas ele não usou. Pode ter certeza que ele não vai usar. Algumas pessoas até usam, tentam, ainda forçam, usam um dia, 2 dias, mas se você dizer para ele usar 10, 15 dias, ele não vai usar esse tempo. Então, tenta já observar qual que é, coloca ele sentado ali, faz todos os testes, se é para longe, se é para perto, se é o corredor, se é o campo de visão que ficou muito estreito. Então, na conversa ali com o cliente, você já vai descobrir e já vai saber solucionar para ele. Então, não tenta forçar o cliente de jeito nenhum a usar mais tempo. Outro ponto muito importante também, quando se trata de multifocal, é você analisar o óculos antigo do cliente, tá? Então, se o cliente já usa um óculos grande e você colocar uma armação pequena, ele vai estranhar. Ele vai estranhar porque ele tem um corredor de imagem longo, então ele vai estranhar. Mesma coisa ao inverso. Se ele usa um óculos muito pequeno e passa para um muito grande, ele também vai estranhar. Então você tem que identificar o que é que o teu cliente já usa. Ah, você usa esse tipo de óculos aqui, já está habituado. Vai optar por um menor, deixa o cliente bem ciente do que vai acontecer. Se ele usa uma pequena e vai passar para uma grande, explica as consequências de usar uma grande, quais as diferenças que vai ter de uma armação pequena, onde o corredor de imagem está bem próximo, o campo de visão de longe ou de perto eles estão bem próximos, para uma armação grande, onde ele vai ficar mais longo. Então tem que ter esse discernimento também, de entender o que o cliente usava antes para o que ele passou a usar agora. Tá? Isso é muito importante vocês terem esse cuidado. O cliente chegou na loja com problema de adaptação, pede para ver o óculos antigo, se for um cliente que já usa óculos. Se for um cliente que não usa óculos, aí você vai ter que conversar e identificar qual que é a dificuldade. Geralmente quando é a primeira vez que o pessoal vai usar um multifocal, sim, pode ter uma dificuldade e no dia seguinte ela já aparece na tua loja, mas você vai instruir ela, não dizer, não, você tem que usar mais tempo porque é assim mesmo que acontece. Multifocal é difícil de acostumar no início, não. Ensina ele a estar utilizando aquele óculos, ele não faz ideia de como que funciona. Você explicou Sim, ali no é um início. mundo novo, né? É um mundo novo para a pessoa, é tudo novo. É uma coisa diferente. Então você lapida o cliente, lógico, desde o início, instrui ele da melhor forma possível, até na entrega do óculos. Você já evita também dele estar voltando na sua loja. Quando você for entregar o óculos, você já faz ele provar o óculos, já identifica se ele está chegando para perto, se ele está identificando para longe. Faz ele caminhar dentro da loja com óculos também, Isso, né? instrui ele qual que é a melhor posição para ele estar usando aquele óculos. Então tudo na entrega do óculos você já consegue resolver, principalmente se ele for um usuário. iniciante. Isso, de primeira vez. A primeira vez que ele está utilizando. Se não for, se ele já usa, a primeira coisa que antes de você começar a venda é perguntar para ver o óculos que ele já utiliza. Como que é a armação, qual que é a distância que ele está usando. Geralmente ele já chega com óculos usando, né? Então você já identifica qual que é a forma que ele usa. Depois você pede para ver qual que é o desenho que ele já está utilizando de lente, qual que é a adição que ele tinha antes, qual que é a adição nova. Então é tudo questão de anamnese. A anamnese ela funciona em todas as vendas, do início ao fim, sempre você perguntando para o cliente. Perguntas que também sejam perguntas abertas, tá? Não adianta fazer perguntas fechadas que ele vai estar respondendo com respostas prontas e curtas. Então você lapida o seu cliente. Bom, então pessoal, hoje nós abordamos a tomada de medidas, tá? Queremos agradecer aí, então a todos vocês pela participação e por vocês terem disponibilizado o tempo para nós aí. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos e agora eu vou passar a palavra para o Rafael. Muito obrigado a todos que estão disponibilizando o seu tempo aqui, que é o mais precioso que todo mundo tem, hoje é o tempo. Então, se você quiser receber mais conteúdo através de e-mail, clica no link que está aqui embaixo, se inscreve, coloca o seu e-mail que você vai estar recebendo. A partir do momento que você se inscreve, já recebe conteúdo nosso. E também no nosso Instagram, segue o nosso Instagram, instagram.com/óptica descomplicada. E na nossa biografia tem um link que você, por lá, pode estar acessando nossos podcasts, tem um e-book gratuito, nosso canal do YouTube. Então todo o nosso conteúdo, o canal no Telegram também tem lá. Então entra no nosso Instagram e vai lá na nossa biografia. Além de você ver todo o nosso conteúdo, você também tem a opção de estar vendo o conteúdo em outras plataformas. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, falando sobre tomadas de medidas em lentes multifocais.
Muito obrigado e eu vejo vocês na próxima. Até mais.